Vamos falar sobre o equilíbrio iônico da água, Kw, pH e pOH. A constante de ionização da água tem como símbolo Kw. O Kw, ele significa, o W, né, significa water. K é constante, né? Water é água em inglês, né? A água pura ou na forma de solvente ioniza-se fracamente conforme a gente pode observar aqui na reação, tá? De dissociação da água, se transformando em H+, e OH-. A autoionização da água, eu tenho duas moléculas da água formando o íon hidrônio e o íon hidroxila. Então, a constante de equilíbrio, né, para reação de dissociação da água vai ser a concentração de H+ vezes a concentração de OH- dividido pela concentração da água. Como a água é um solvente e está presente em quantidade muito grande, sua concentração é constante. Então, quando eu faço uma multiplicação cruzada aqui, eu tenho K vezes a concentração da água, que é igual à concentração de H+ vezes a de OH-. Isso daqui, ó, essa constante vezes a concentração de água, a gente chama de Kw. Então, Kw é igual à concentração de H+ vezes a concentração de OH-. Experimentalmente, determinou-se que a 25 graus Celsius o produto iônico da água tem valor de 10 elevado a menos 14. No exemplo, a gente vai trabalhar agora a fórmula dessa constante Kw. A análise de uma amostra de água demonstrou que a 25 graus Celsius a concentração de H+ é 2 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Então, qual é a concentração de íons OH- nessa água? Então, a fórmula é Kw, que é igual à concentração de H+ vezes a de OH-. Nós sabemos que Kw, aqui ó, tem o valor de 10 elevado a menos 14. A concentração de H+ é dada aqui no problema, ele quer saber a concentração de OH-. Fazendo os cálculos matemáticos, né, eu tenho aí 5 vezes 10 a menos 8 mol por litro, que é a concentração de OH-, tá? Interpretação dos valores das concentrações de H+ e OH-. A água pura ou qualquer outra solução na qual a concentração de H+ seja igual à concentração de OH-, vai ser igual a 10 elevado a menos 7. Essa solução, ou água, é sempre neutra, a temperatura de 25 graus Celsius. Mas e se uma solução for ácida, né? A solução é ácida quando a concentração de H+ é maior do que a concentração de OH-. E a concentração hidrogeniônica, ela passará a ser inferior a 10 a menos 7 e a hidrogeniônica é superior a 10 a menos 7. Como a gente vai ver na próxima página, uma solução é básica, né, quando a concentração de OH- é superior à concentração de H+, ou seja, é maior do que a concentração de H+. Então, olha, como eu tinha falado anteriormente, né, agora a concentração de OH- ela é superior a 10 elevado a menos 7 e a concentração de H+ na solução básica, ela é inferior a 10 a menos 7 mol por litro. Bom, agora a gente vai falar de pH e pOH. pH significa potencial hidrogeniônico e significa uma medida, né, utilizada para expressar a quantidade de cátions, hidrônio ou H+, no meio. A fórmula é pH, que é igual a menos log da concentração de H+. Então, coloquei uma observação aqui que a concentração de H+ é igual a 10 elevado a menos o valor do pH em mol por litro, tá? Então, para eu calcular o pH, eu tenho essa fórmula. Para eu calcular a concentração de H+, tendo o valor do pH, eu posso utilizar essa fórmula aqui. Olha o exemplo que a gente tem aqui. A água pura tem pH neutro, pH 7. A concentração de H+ é igual a 10 elevado a menos 7 mol por litro. O vinagre tem pH 3, então a concentração de H+ é 10 elevado a menos 3 mol por litro.
O suco de limão tem pH 2,2. Então, a concentração de H+, é igual a 10 elevado a menos 2,2 mol por litro. Nesse exemplo, nós temos o cálculo de pH, né? Ele pede para calcular o pH de um meio, cuja concentração hidrogeniônica é de 0,01 mol por litro. Transformando isso em notação científica, né? Como eu coloquei aqui, fica mais fácil o cálculo de pH. 10 elevado a menos 2. Então, pH a gente vai jogar na fórmula menos log, né? A concentração de H+ é 10 elevado a menos 2. Então, toda vez que a gente tem pH do logaritmo com base 10, o valor do pH vai ser sempre o valor do expoente, porque a gente vai ter aqui, ó, menos 10 vezes log de 10. Log de 10 é 1. 2 vezes 1 é igual a, no caso, menos 2, né? Vai dar menos 2. Menos com menos, o pH é igual a 2. Então, para não precisar fazer todo esse cálculo, toda vez que a gente tiver logaritmo de base 10, é sempre o valor do expoente positivo, tá? pOH, potencial hidroxiliônico, é uma medida utilizada para expressar a quantidade de ânions OH- no meio. Então, pOH igual a menos log da concentração de OH- é a nossa fórmula. No exemplo, ele pede qual é o pOH de uma solução cuja concentração hidroxiliônica é de 0,1 mol por litro. Então, ele está dando a concentração de OH-, que é a concentração hidroxiliônica. De novo, eu passei para notação científica. Transformei 0,1 em notação científica, porque aí fica mais fácil o nosso cálculo. Aplicando a fórmula do pOH, a concentração de OH- é 10 elevado a menos 1. Então, como nós já vimos anteriormente, né, o log de 10... com o expoente, o valor do pH ou do pOH vai ser sempre o valor do expoente, que no caso aqui, o pOH é igual a 1. Bom, então agora a gente vai fazer uma relação entre pH e pOH. Então, para isso, a gente tem essa fórmula aqui, ó, pH mais pOH igual a 14. Nesse exemplo, ele pede para calcular a concentração de H+ e a de OH- de uma solução que possui pH igual a 5. Então, ele está dando o valor de pH e ele pede as concentrações de H+ e OH-. Então, na resolução, a gente tem que a concentração de H+ é igual a 10 elevado a menos o valor do pH. Como o pH é 5, então a gente vai inserir aqui 5. Então, achamos aqui a concentração de H+, tá? Como o pH ele é 5, a gente pode jogar aqui na fórmula, olha, de pH mais pOH igual a 14 para achar o valor do pOH. Então, a primeira etapa do problema, que é achar a concentração de H+, já está resolvida aqui. Agora, falta a concentração de OH-. Então, eu acho o valor de pOH, 14 menos 5, vai dar 9. E eu jogo lá naquela fórmula, a concentração de OH-, que é igual a 10 elevado a menos o valor do pOH, que no caso aqui é 9. Achei, então, aqui, ó, a segunda etapa do problema, que é o cálculo da concentração de OH-. Bom, a escala de pH, ela vai de 0 a 14, tá? Quanto mais próximo de 0, o pH é ácido. Quanto mais próximo de 14, o pH é alcalino ou básico. 7, o pH é neutro, tá? Então, olha, nós temos que para a solução neutra, tanto o pH quanto o pOH, né, é igual a 7, tá? Na solução ácida, o pH ele vai ser menor do que 7, o pOH maior do que 7. Já na solução básica, o pH é maior do que 7, o pOH é menor do que 7. É sempre uma escala, a escala de pOH, ela é contrária à escala de pH. Vamos ao
exercício resolvido número 1. O sangue funciona como um sistema tampão, em que o íon hidrogênio carbonato desempenha essa função, evitando variações drásticas do pH sanguíneo. O controle do pH do sangue humano é um processo complexo que envolve o cérebro, os pulmões e os rins. Sob as condições ambientes, sabendo que a concentração hidroxiliônica OH- é igual a 2,5 vezes 10 a menos 7 mol por litro, determine o pH e o pOH do sangue, dado o logaritmo de 2,5, que é igual a 0,4. Nós tínhamos visto, nos exemplos anteriores, que a gente não tinha esse valor aqui, a gente só tinha a base 10 com expoente. Agora ele está dando um valor e a base 10. Então, como é que vai funcionar o cálculo, de pH e pOH quando a gente tem valor aqui com o logaritmo, do logaritmo, e a base 10? Então, olha na resolução. Coloquei a fórmula do pOH, porque ele dá aqui a concentração de OH-, que é 2,5 vezes 10 a menos 7. Então, eu vou fazer log de 2,5 mais log de 10 a menos 7. Então, eu vou separar o log de 2,5 e o log de 10 a menos 7. E vou somar. Eu sei que o log de 2,5 é um dado do problema, é 0,4. E log de 10 a menos 7, como a gente já viu, é sempre o valor do expoente, que é 7, tá? Então, como eu tenho menos 7 aqui, então vai ficar menos 7. 0,4 menos 7, vai dar 6,6, porque aqui, menos com menos vai gerar um valor positivo, tá? Aí, para a gente calcular o pH, a gente joga na fórmula pH mais pOH igual a 14. Eu sei que o valor do pOH é 6,6, 14 menos 6,6 é igual a 7,4. Então, achei tanto o valor do pOH quanto o valor de pH. Vamos no exercício resolvido número 2. A constante de acidez do ácido etanóico é 2 vezes 10 a menos 5. Determine o pOH de uma solução desse ácido cuja concentração é 0,0005 mol por litro. Então, nesse tipo de exercício resolvido, a gente vai usar a lei da diluição de Ostwald, que é aquela constante, no caso aqui do ácido, que é igual à concentração molar vezes alfa ao quadrado. Então, lembrando que problemas de cálculo de pH e pOH podem envolver outras fórmulas que nós já trabalhamos aqui. Então, aplicando aqui a fórmula dessa constante, eu tenho o valor da constante que é dada aqui, 2 vezes 10 elevado a menos 5. Ele dá o valor do M, que é a concentração em mol por litro, que é 0,0005, vezes eu vou achar o valor do alfa, que é o quadrado, Aí eu faço as divisões, acho 0,4 vezes 10 a menos 1, mas como aqui eu tenho ao quadrado, então eu vou ter, isso daqui é a mesma coisa que 0,04 dentro da raiz, que vai dar alfa igual a 0,02. Então, depois disso, a gente vai aplicar a fórmula da concentração de H+, tá? Com molaridade, alfa e número de mol. Então, a concentração de H+ é 0,0005, A de alfa nós achamos aqui, o número de mol é igual a 1. Achamos a concentração de H+, agora a gente vai jogar isso lá na fórmula de pH. Com o valor dado aqui da concentração de H+, aí a gente joga aqui na fórmula de pH. Então, pH é igual a log de 10 a menos 5, pH é igual a 5. Para a gente achar o pOH, é só jogar esse valor 5 aqui, nessa fórmula aqui, onde o pH vai estar valendo 5. 14 menos 5, o pOH é igual a 9. E a gente finaliza a nossa matéria de hoje.